Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu estou passando aonde quero, nessa madrugada que se aproxima, daqui a pouquinho, né? Eu quero deixar uma palavra no seu coração, em especial você que diz assim: pastor, eu me sinto fraco na fé. Você que diz: pastor, eu me sinto vazio, eu me sinto sem força. Como eu faço para resolver esse problema? Que eu não tenho força para orar, eu não tenho força para buscar a Deus, nem mesmo para ler a palavra. Como fazer o que deve ser feito para resolver esse tipo de problema espiritual na vida de determinadas pessoas? Porque isso é um problema espiritual que o adversário causa nas pessoas. Livro do Gênesis, capítulo 1, também versículo de número 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você brevemente fazer uma reflexão, você vai perceber que Deus não faz nada pela metade. Tudo que Deus faz é por completo, né? No Evangelho de João, por exemplo, a Bíblia diz que Deus ele não dá o Espírito por medida, né? Ou seja, tudo que Deus faz é por completo. E aqui no versículo 1 do capítulo 1 do Gênesis diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Em outras palavras, Deus criou ou formou tudo na mais perfeita ordem possível que você possa imaginá-lo. Mas olha o versículo 2 para que você entenda, diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja que no versículo 1 do capítulo 1, Deus criou tudo. Mas no intervalo do versículo 1, do capítulo 1 de Gênesis para o versículo 2, é o intervalo que o adversário foi lançado na terra, no início da criação. E quando o adversário foi lançado na terra, ele deformou aquilo que Deus havia criado, o que Deus havia formado. Aí a Bíblia diz no versículo 2, que a terra estava sem forma e vazia. A terra aqui representa o coração do homem. E quando a Bíblia diz a terra estava sem forma e vazia, o que a Bíblia está nos mostrando? Que o ser humano, o homem ou a mulher, sem Deus, ele não é nada. Por isso que muitas pessoas ficam muitas das vezes sem rumo. Muitas pessoas ficam às vezes sem direção, exatamente por estarem vazia de Deus, vazia do Espírito Santo, vazia da presença do Todo-Poderoso, porque o adversário, causa essa desinformação na mente das pessoas. Deus a criou e as formou. Aí o adversário vai lá e causa essa desinformação, contaminando as pessoas. Ele causa essa desinformação, atraindo as pessoas a aceitarem aquilo que ele sugere. Ele causa desinformação, convencendo as pessoas de que determinadas coisas não vai trazer consequência na vida das mesmas. O adversário ele causa desinformação na mente, causando conflito, causando discórdia, causando muitas vezes ódio, ira, raiva. Ele causa desinformação, causando inimizade entre os irmãos, causando malícia no coração das pessoas, fazendo com que haja briga, com que haja indiferença, fazendo com que haja divisão entre o próprio povo de Deus. Se você pegar aqui o capítulo 1, versículo 1 e 2 do Gênesis, você vai ver que aqui é onde o adversário mais utiliza esse versículo, que é através da desinformação, para induzir as pessoas. O versículo 2, onde a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia. A terra é o coração do homem. E quando a Bíblia fala a terra vazia, está dizendo que o homem sem Deus, ele nada é. Ninguém sem Deus não é nada nesse mundo. Talvez você que está me ouvindo, você está assim. Você está mal informado, ou desinformado, ou talvez vivendo uma confusão na sua mente. Talvez você que está me ouvindo é alguém que está de um lado para outro, sem direção, por conta dessa desinformação na mente. Isso muitas vezes causa inquietação, muitas vezes causa nervosismo, causa ira, causa revolta, causa até depressão na vida de muitas pessoas,
por causa da confusão que na mente de algumas o adversário consegue causá-lo, por conta dessa desinformação que ele causa na mente da maioria. Deus criou, formou, e o adversário vai lá e causa essa desinformação, causando um conflito, causando esse sofrimento, essa revolta, causando muitas vezes a desobediência, causando tantos problemas na mente de tantas pessoas, levando elas a viverem nessa desinformação, levando elas a viver o contrário da palavra. E muitas pessoas não percebem. Por isso o adversário consegue enganar tantas pessoas por conta da desinformação que ele causa na mente da maioria. Aliás, se você é uma pessoa que está passando por um problema semelhante, eu aconselho você a procurar a sua liderança. Quantas pessoas estão sofrendo por estarem vazias? Quantas pessoas estão sofrendo por estarem depressivas? Quantas pessoas pensam em sumir? Outros pensam em tirar a própria vida. Quantas pessoas têm vivido oprimida, sufocada por conta da desinformação mental, por conta de problemas espirituais. Essa desinformação na mente causa muitas vezes uma perturbação mental nas pessoas, levando pessoas a viver em meio aos conflitos, viver em meio à revolta, viver em meio à desobediência, o engano da vida, a ilusão da vida, levando as pessoas a desobedecerem a Deus diretamente, por conta da desinformação que ele causa na mente. Ele convence as pessoas a cometer muitas vezes um escândalo. Ele convence as pessoas muitas vezes a causar o mau exemplo, o mau testemunho, como eu pregava no dia de ontem. Tudo através da desinformação da mente. Convence pessoas a fazer aquilo que a palavra de Deus não concorda. Ele convence as pessoas, a maioria, de que aquilo ali é normal, que ela pode fazer aquilo. E muitas pessoas, por conta da desinformação na mente que o adversário causa, elas deixam se levar. Portanto, se você que está me ouvindo, se você é alguém que está passando por problema semelhante a isto, procura a liderança da sua igreja. Peça ajuda. Não é vergonhoso você pedir oração. Não é vergonhoso você pedir ajuda. Conversar com a sua liderança. A liderança está debaixo de uma unção, de uma graça, de uma autoridade concedida pelo Espírito Santo para ajudá-lo, exatamente as pessoas que estão precisando ser ajudadas. Você de alguma igreja, se você é a pessoa que vive de um lado para outro, procurando placa, procurando algo que vai muitas vezes falar aquilo que você quer ouvir, se a sua mente, você reconhece que a mente está poluída, que houve uma desinformação, algo que subiu dúvida ao seu coração de alguma forma, significa estar procurando de ajuda, significa que a mente está desinformada pelo adversário. Ele causa essa confusão na mente das pessoas, porque esse é o papel dele. Deus informa, Deus restaura, Deus instrui, Deus ensina, e o adversário vai lá e desinforma, ou deforma, ou destrói tudo aquilo que Deus faz na vida das pessoas. Por isso as pessoas vivem muitas vezes de um lado para outro por conta dessa desinformação na mente. Tá bom? Repito, se você é uma pessoa que está passando por isso, não tenha vergonha de pedir ajuda. É o papel da liderança ajudar aqueles que estão precisando. Tá bom? Eu quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, soberano e todo-poderoso, eu venho em oração orar por esta mulher, por este homem. Talvez alguém que me ouve do outro lado, sofrendo com essa pressão na mente, com essa desinformação mental, é uma confusão na mente que esta pessoa, ela vive num estado de nervo terrível. Talvez alguém me ouvindo agora é depressivo. A alma, meu Pai, em fel de amargura. A preocupação na mente é tanta que esta pessoa tem vivido inquieta, Senhor, de um lado para outro. Não sabe aonde se firmar, aonde, meu Pai, se estabelecer, estruturar-se espiritualmente. Mas que o Teu Espírito possa visitá-lo, Teu Espírito de amor, de bondade. Que o Senhor os abrace de maneira calorosa e que essa pessoa sinta-se abraçada pela Tua santa e bondosa presença. E que no Teu abraço, Pai, esta pessoa ela encontra a verdadeira alegria, o refrigério para a alma, a paz que ela tanto necessita, que só o Senhor pode dar.
Faça isso por este homem. Faça isso por esta mulher. Isso eu te peço. Isso eu oro. E assim te agradeço. Com a certeza de que a tua presença sobre eles será como refrigério na alma. Faça eles sentir a tua presença. Sentir-se abraçado pelo teu Espírito Santo. Eu te peço isso. E assim te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.